costumava dizer, que era estilo ali seu Antônio Félix. Né? Tinha um balcão, o pessoal chegava, ia pedindo os mantimentos, fazia feirinha e ia embora. Daí por diante, minha mãe colocou uma loja, meu pai, com pouco tempo de existência do Armazém São Paulo, recebeu uma proposta e foi alçar novos voos, né? Foi tentar a vida de outra forma. E, na verdade, Atos, tivemos uma grande perda, né, em 1987, quando meu pai saiu de casa num feriado de Semana Santa, e ocorreu uma tragédia na volta dele, que ele foi a Timbaúba, voltou para o Condado, que a família dele era de Condado, não é, né? Tá lá meus tios, meus primos, lá em Condado, e foi para o Goiânia, né? No retorno para casa, nesse período eu já estava estudando em Recife. Né? Quantos anos tinha? Rapaz, eu tinha em 87, eu cheguei aqui em 88, né? Eu cheguei com 5 anos de idade, com 11, 12, 13 anos, eu já estava estudando em Recife, né? E aí, quando ele retornava para casa, que nesse dia ele ia até levar a gente para Recife, porque era um feriadão, e nesse feriadão ele retornaria para Pedras de Fogo, pegava minha irmã e meu irmão Roberto, minha irmã Roberta, né? Na época Júnior não morava com a gente em Recife, e levava a gente para Recife, porque a gente ia começar a semana de aula, né? E no retorno dele teve aquela grande fatalidade, que ele sofreu um acidente ali nas imediações de Caricé, a entrada do trevo de Condado, e veio a óbito, né? Veio a óbito, e naquele momento ali, um momento muito difícil, né? Minha mãe para criar... 4 irmãos? 4 irmãos. Minha mãe para terminar de criar os quatro irmãos, né? Eu ainda muito novinho, 12, 13 anos de idade. E aí, logo ela pediu o meu retorno para Pedras de Fogo, né? Para que a gente pudesse ajudar na formação dos meus irmãos e seguir a vida, né? Porque se você já tem uma vida com seu pai, sua mãe, sua família totalmente estruturada, e você vem a perder, né, o cabeça pensante da sua família, já é um desgaste muito grande. E aí começamos a realmente viver aqui em Pedras de Fogo, né? Acho que na década de 80, 81, 82, no máximo 82, a gente já estava morando aqui em Pedras de Fogo. E aí começamos, graças a Deus, a fazer grandes amizades aqui em Pedras de Fogo, e até hoje a gente mora aqui em Pedras de Fogo, né? Colhemos frutos de muitos amigos, a exemplo de você, sua família, que são nossos amigos também, que a gente tem total liberdade de conversar, de debater, de divergir, né? Porque muitas vezes o cara quer ser amigo, mas não quer que a gente faça a divergência. A gente divergiu divergiu muito. Mas sempre com respeito, né? Sempre com respeito e sempre considerando e nunca deixando abalar nossas amizades, né? Isso. E aí, Atos, começamos aí ainda muito recente, né? Quando basicamente ainda estudante, né? Em 88 para 89, nós tínhamos uma grande amizade com o eterno e amigo Dr. Manuel Júnior, que quando foi candidato a primeira vez aqui em Pedras de Fogo, eu fui o primeiro assessor dele. Mas aí a gente vai contar essa história depois. Calma. As pessoas ficavam achando assim, oxi, e doutor Calma, Júnior, vamos contar. Segura aí. Tem muita história para contar junto dele. O Manuel Júnior, cabeça preta, com você, rende boas conversas, eu quero do meu pro fim. Do meu pro fim. Aí, mas não deixe de citar ele, não. Não, com certeza. E aí, Atos, a gente começou estudando, minha mãe com uma lojinha de roupa,
E lá vai e tal, meus 19 anos de idade, eu casei, né? Eu casei, fui pai de duas joias, que é meus 2 filhos, Getúlio Neto, né? Primogênito, o Getúlio Neto, Getúlio César Rodrigues Guedes Neto, e posteriormente o Heitor Ricardo Rodrigues Guedes Roque, né, que são meus 2 filhos e que, graças a Deus, nunca me deram trabalho, sempre honraram a família do cidadão, né? E muitas vezes a gente tem os filhos, mas os filhos debandam para outro lado e a gente não consegue controlar, né? E tive a alegria de ter eles 2. Posteriormente, me casei de novo com a jovem Jéssica Rodrigues, né? Uma jovem que me alavancou muito, me deu muito conselho, a gente se uniu muito bem, ela sempre muito conselheira, né? E graças a Deus estou aqui hoje, prestando os serviços à Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo pela 2ª vez, mas 1993, falar de 92 logo, aquela... Você chegou aqui em 87? Não, 78. Em 78? Foi muito jovem ainda, muito novinho ainda. 78. Quando em 88 era que tu tinha 19 anos. Não, 13 anos, 13 14 anos já, 13 88. Anos. Entendeu? Eu cheguei aqui com 5, 6 anos de idade. Quando foi em 88 era que eu tinha 13, 14 anos, né? E aí, Atos, falar de 92. Participamos ali daquela conjuntura de Luiz do Canto e Bill Ramos, né? E Luiz do Canto, na época, que houve aquela fatalidade também com o falecimento de Ronaldo, né? E a gente foi para as ruas. Gasparino faleceu depois, né? Foi em 94, eu acho. O Gasparino faleceu depois. Aí a gente fomos para as ruas de Pedras de Fogo, né? Seu Luiz, que foi o candidato a prefeito na época contra Ronaldo, e Ronaldo, no período eleitoral, no processo eleitoral, faleceu, né? Um infarto fulminante, e Clarice assumiu a candidatura. Mas Luiz foi o candidato a prefeito naquele momento. E naquele momento ali, Atos, minha família tinha conquistado um depósito de bebidas. Eu trabalhava ajudando meu irmão, né? Mas com muita dificuldade, eu recém-casado, com muitas dificuldades e tal. Foi quando recebi um convite de Luiz do Canto para que a gente pudesse assumir a diretoria de trânsito, né, a diretoria do Detran de Pedras de Fogo. Seria um posto de trânsito recém-criado, né? Pedras de Fogo não tinha posto de trânsito naquela época. Foi o meu primeiro emprego. Foi o então prefeito Luiz Francisco de Vasconcelos que me concedeu. E aí passei lá de 93 até 2004. Passei lá de 93 até 2004, quando naquela eleição de Cássio Cunha Lima, que ele foi eleito governador da Paraíba. Foi então eleito governador da Paraíba, e aí veio a minha exoneração, né? Quando veio a minha exoneração do cargo de diretor do Detran de Pedras de Fogo, automaticamente o então prefeito Manuel Júnior me convidou para fazer parte da gestão dele, né? Aqui em Pedras de Fogo. Ele já tinha retornado ao poder, né? Ele já tinha retornado em 2004, ele era candidato a deputado estadual, né? 2002, não é isso? E aí ele disse, não, como eu fazia parte do grupo político de Manuel Júnior,
Ele disse, não, você vem aqui, venha para trabalhar aqui na prefeitura, assumir aí a Secretaria de Esportes na época. E aí a gente começou, né? A gente começou nossa trajetória, né? As nossas caminhadas, né? Sempre, graças a Deus, muito leal ao grupo de Manuel Júnior. E até hoje, né? Até hoje temos aqui a honra e o prazer de estar aí caminhando junto com o prefeito Bá, né? Falar também da triste notícia do falecimento do nosso tão querido e amado Manuel Júnior, doutor Júnior. Você falou que foi o primeiro assessor dele. Em que ano foi? Aí essa história é engraçada, que Júnior estava retornando, né, do Rio de Janeiro, e ele dizia que era candidato a prefeito de Pedra de Fogo. Em 89. 88. Isso. E aí a gente muito novo. Você com 14, 13 anos. 13, 14 anos de idade. A história tem história. Já, na verdade, Manuel Júnior, né, doutor Júnior, na época, ele era amigo da minha família, né? Amigo da minha irmã, que é basicamente a mesma idade. Quem é o mais velho dos quatro? Roberta e Roberto, né? Que mora em Recife. E depois tem Júnior, eu sou o caçula. É o caçula. E aí a gente, ele muito amigo da minha irmã, da minha mãe, de meu pai e tal. A gente tinha casa em Ponta de Pedra. E ele também tinha casa em Ponta de Pedra. E quando ia passar o verão lá, o mês de janeiro lá, Júnior estava lá e sempre frequentava a nossa casa. E foi criando aí a grande amizade, né? Entre Ricardo Roque e o saudoso Manuel Júnior. Pode-se dizer o seguinte, que foi ele que lhe colocou no mundo da política, assim. Você teve uma participação nessa... Teve uma participação quando foi em 88, Manel foi candidato a prefeito, e aí o que era que ele fazia? Naquele tempo a gente sem muita estrutura, né? Júnior, recém-formado em medicina, tinha ido fazer residência no Rio de Janeiro, tinha vindo assumir a diretoria do hospital aqui de Pedras de Fogo e se afastou para ser candidato a prefeito. E naquele momento ali ia começar as andanças, né? E aí ele fazia o seguinte, ele me batizou logo, né? Criou logo o apelido de Riculino. Foi Riculino. Foi, Riculino. Riculino, vamos para Itabatinga. Aí a gente entrava no carro com ele com um corcelzinho meio precário. De vez em quando o bicho se quebrava pelo meio do caminho, ele fazia, toma conta aí que eu tenho que chegar no comício e eu não posso ficar... Tem compromisso. Eu tenho compromisso, tu fica tomando conta aí, vê se bota esse bicho para pegar e depois leva o carro para lá. E muitas vezes acontecia, né? Acontecia isso de o carro ir, quebrar e tal. Eu sei que o Manel teve a sorte, né? O povo de Pedras de Fogo reconheceu que ele, naquele momento ali, seria o melhor para Pedras de Fogo. E ele conseguiu se eleger com uma vitória. Você sem querer interromper, mas já interrompendo, sempre quis dizer isso, para parafrasear Jô Soares. Manuel Júnior, prefeito de 89, você disse que participou com ele junto da campanha. Antes, o prefeito de Pedra de Fogo era Luiz do Canto? Luiz do Canto. Você tem algum vínculo? Chegou a ter com ele? Não, né? Luiz não. Com Luiz não. Luiz, né? Foi prefeito de 86. Foi 86 Foi 86 a 89. 89. Foi. Isso, Júnior foi indicação de Luiz do Canto. Né? Foi indicação de... Júnior era diretor do hospital? Júnior era diretor do hospital. Dali começou. E aí começou a carreira política de Manuel Júnior. Em 89 ele foi candidato a... 88 ele foi candidato a prefeito e se elegeu. Isso. Né? Assumiu a prefeitura em 92. Deixou a prefeitura em 92, assumiu em 89 e deixou em 92. Mas aí o interessante não é nada. Essa campanha de 92 foi a única campanha que eu fui contra Manuel Júnior. Não, peraí. Como é que é o... Não, de 89... De 89... A 92, União. Na campanha de 92... Aí você... por isso...
Porque eu sabia que você tinha trabalhado para Luiz Vasconcelos, né? Luiz do Campo. Isso. Aí eu olhando no seu Instagram, aí eu digo, mas foi nessa 89, 92 junho, aí depois foi quando ele foi prefeito, né? Foi quando ele foi prefeito. De 92 a 96. Que ele concorreu à eleição com Ronaldo, que Ronaldo faleceu e Clarice assumiu lá. Entendeu? Aí foi em 92, que aí foi essa eleição que eu não votei com o Manuel Júnior, não votei em Clarice. Eu posso botar essa